Hola, guapos y guapas. Estamos ahora en nuestra cuarta clase e hoje está um pouquinho mais pesado. Olá, pessoal. Hoje nós estamos na nossa quarta aula e hoje vai ser um pouquinho mais chatinho, né? A maioria dos alunos fala que não gosta muito de aprender verbo, mas não tem como aprender um idioma sem aprender verbo, né? Então não tem jeito, vamos ter que aprender verbinhos também. Mas nós vamos começar com os pronomes, né? Antes de começar com os pronomes, nós vamos ver que a estrutura dos verbos ela é muito parecida com o português. Nós temos os mesmos modos, né? Então nós temos o indicativo, temos o subjuntivo e temos o imperativo. No indicativo, a gente vai falar de certezas, de coisas que eu sei que estão acontecendo, que eu sei que aconteceram e que eu sei que acontecerão. No subjuntivo, eu vou falar mais de possibilidade. Pode ser que tenha acontecido, pode ser que esteja acontecendo, pode ser que acontecerá. E no imperativo é usado mais para dar ordens, né? Então a gente vê o imperativo muito em propagandas, por isso nós precisamos estudá-lo, porque nós vemos muito em propagandas, em publicidade, então precisamos ficar atentos a ele também. Por que nós precisamos trabalhar os verbos? Por quê? Porque muitas vezes um verbo está estruturado em outro. Por exemplo, o imperativo, nós vamos ver que às vezes tem o imperativo formado pelo indicativo e pelo subjuntivo. Então, nós precisamos conhecer para saber onde ele vai ser usado ali. Se ele vai ser vai dar uma ideia de uma ordem ou se vai dar uma ideia de uma possibilidade ou de uma certeza. Precisamos estudar os verbos por causa disso, para interpretar bem o nosso texto. E os tempos verbais, aí é um pouquinho mais difícil, né? Porque em espanhol nós temos um tempo do pretérito a mais do que no português. Nós temos o presente, nós temos o pretérito perfeito composto, nós temos o imperfeito, o indefinido, que é falado para as coisas que já aconteceram, não reflete no presente, e o pluscuamperfeito, que seria, parece até um xingamento, né, o nome desse verbo, pluscuamperfeito. Mas é o mais que perfeito do português. E temos também o futuro simples e o futuro condicional. Nós vamos começar com o presente, tá? Nós vamos ver as variações do presente. Mas antes de ver o presente, nós vamos ver, mira. Espanhol, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Nós vamos começar com os pronomes pessoais e eu quero chamar a atenção de vocês porque, como nós não temos o costume de usar o tu e nem o vós, então nós não temos o costume também de conjugar os verbos nessas pessoas. Parece que é mais difícil, não é, é só porque nós não temos o costume de usar. Mas para o sul é mais fácil de aprender a língua estrangeira, o espanhol, porque lá eles já fazem uso, né? Já conjugam no tu e no vós. Nós não temos. E aí a gente também precisa tomar cuidado na hora de trabalhar os pronomes possessivos. Quando eu falo eu voy a tu casa, eu estou falando diretamente com a pessoa. Se eu falar eu voy a su casa, significa que eu vou à casa de uma terceira pessoa, ou se eu estiver falando na linguagem formal, senhora, senhora, aí sim eu poderia falar voy a su casa. Por isso nós precisamos ficar bastante atentos na hora de descobrir quem é que está falando, né? Muito cuidado com isso daí. Então, vamos lá. Primeira persona, yo, é a pessoa que está falando, no singular. No plural, nosotros, e em espanhol existe a variação, nosotros e nosotras. Em português não existe, né? Nós falamos nós para feminino para masculino. No espanhol existe a variação. Se são mulheres, nosotras, se são homens, nosotros. Teve uma questão no Enem, uma época atrás, que inclusive perguntava quem era a pessoa que estava falando. E o candidato só poderia conseguir através desse pronome aí, porque ela falava nosotras durante o texto. Só aí ele conseguiu. Então, por isso é tão importante ficar de olho nos pronomes possessivos, nos pronomes pessoais. Segunda pessoa, tu, a pessoa com quem eu falo, e vosotros, se tiver no plural, né? As pessoas com quem eu falo. Feminino, vosotras, se eu estiver falando só com mulheres. Terceira pessoa, ele, ou ella, ou usted, porque é a linguagem formal. Seria o senhor, a senhora.
Terceira pessoa, nós temos ele, masculino, ella, feminino, e usted, que é a linguagem formal, quando a gente vai falar com uma pessoa que a gente não tem intimidade, ou seja, um gerente de banco, um professor, um diretor, ou uma pessoa que você não tem intimidade, nunca conheceu, normalmente você vai tratar por usted, que seria senhor, senhora. No plural, ellos, ellas e ustedes, a mesma coisa. Se for uma pessoa que você já conhece, você pode falar ellos e ellas, e se for uma pessoa que você não conhece, você vai estar falando diretamente com ela, mas você vai usar a terceira pessoa. Senhor, senhora, usted, ustedes. Bien? Seguimos. Aqui tem um exemplozinho da linguagem formal e informal. Então, se você quer falar, eles costumam até falar tutear. Tutear é tratar por tu, que é uma linguagem mais próxima, né? Mais de amigo, mais informal. E o usted é a linguagem formal. Você vai tratar com uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem um cargo mais elevado, que você não conhece muito bem. Na linguagem informal, no nosso exemplo aí tá, qual é tu estado civil? Então, eu estou falando com a pessoa diretamente, eu vou falar qual é tu estado civil. Chamando a atenção mais uma vez. Em português, nós falamos qual é o seu estado civil, porque nós não usamos o tu, nós usamos o você. E o você nós conjugamos com terceira pessoa. Cuidado, no espanhol não é assim. No espanhol você vai usar o tu para segunda pessoa e o su para terceira pessoa. Se ali no caso fosse qual é seu estado civil e eu estivesse falando com um amigo, estaria perguntando de uma terceira pessoa e não da pessoa com quem eu estou falando. E aí ela responde, sou solteira. Qual é teu estado civil? Ela responde, sou solteira. Na linguagem formal, qual é seu estado civil? E é para um vovozinho, né, que merece respeito, ele responde, sou viudo, ou seja, sou viúvo. Então seria, qual é o seu estado civil? Seria do senhor, né? Ou se fosse uma mulher, da senhora. Muito cuidado com isso daí para a gente não trocar. Vamos no presente do indicativo. Vamos começar bem facinho com os verbos regulares, que está tranquilo, está chupado, ou seja, está muito fácil. Eu coloquei primeira conjugação, verbo hablar. Então, o que eu faço? Para eu conjugar o verbo, saber se ele é um verbo regular ou irregular, eu tiro o AR dele, o verbo está no infinitivo, eu tiro o AR e coloco a conjugação do presente. A conjugação do presente é essa daí. Yo hablo, ou yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Vai ser essa terminação aí para todos os verbinhos que são regulares. Eu vou tirar o AR e vou acrescentar o, as, a, amos, as e an. Lembrando que o usted vai estar conjugado como se fosse terceira pessoa. É o senhor, a senhora. Então, usted habla. Bien? Se eu pegar qualquer verbinho, vamos colocar outro. Estudiar. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudiam. Todos os verbinhos regulares que terminam em AR vão ter essa terminação aí no presente. Verbinhos com a terminação da segunda conjugação, da terminação ER. Como que vai ser essa conjugação? Nós, da mesma forma, vamos tirar o ER e vamos colocar as terminações. Yo como, tú comes, él come. Usted come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comem, ustedes comem. Tranquilo? Mesma coisa. Se eu pegar o verbo correr, e esse correr é com G, né? Porque a gente sabe já que só vai ter sonzinho de R quando for com G. Existe o correr também. Correr é de correr mesmo, de correr uma distância. E o correr com o G é de pegar. Bien? É outro falso amigo. Yo bebo, tú bebes, él bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos bebem. Tranquilo? Terminação IR. Mesma coisa nós vamos fazer. Nós vamos tirar o IR dele e vamos acrescentar a terminação do verbo na terceira conjugação. Então, yo vivo, tú vives, él vive. Usted vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas e ustedes vivem. Qualquer verbinho que eu pegar regular, eu também vou conjugá-lo da mesma maneira.
E agora eu vou pegar um regular para a gente conjugar junto, né? É partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nosotros partimos, vosotros partís, eles partem. Tranquilo? Parte facinha do verbo, não é? Não tem nenhum mistério. Muito parecido ao português. Só que, como nem tudo é perfeito, existem os verbos irregulares. E uma triste notícia é que são vários verbinhos. Tem bastante verbinho irregular aí pra gente aprender. Os mais famosos são os que sofrem as ditongações, que são ditongação. Eles, de uma vogal só, ele passa para duas vogais. Existem vários dessa maneira. E eu coloquei para vocês aí uma tabelinha com os bonitos. Todas as pessoas, exceto a primeira e a segunda do plural. O que acontece com os verbos irregulares? Eles vão sofrer irregularidade, às vezes só na primeira pessoa, às vezes na primeira, na segunda, na terceira do singular e a última do plural. Mas nunca, isso em todos os verbos, nunca que sofre irregularidade na primeira e segunda pessoas do plural. Ou seja, nosotros e vosotros, o verbo sempre vai voltar para o radical dele. Nunca vai ser irregular nosotros e vosotros. Ok? Então vamos lá. Essa primeira irregularidade aí é o verbo acertar, querer e preferir. Todos eles vão sofrer a mesma irregularidade, que é passar de E para IE. Então, eles vão sofrer la ditongación, a ditongação do verbo. Fica assim. Eu acierto, tu aciertas, él acierta. Nosotros acertamos, vosotros acertáis, ellos aciertam. Nosotros e vosotros volta para o normal. Vocês vão falar desse, nossa, que profe chata, toda hora vai falar isso. Mas eu falo mesmo para não sair da cabeça de vocês. O verbo querer. Eu quero, tu quieres, ele quiere. Queremos, quereis, querem. A mesma coisa acontece. De E passa para IE. O verbo preferir, lo mismo. Igualzinho. Eu prefiero, tu prefieres, ele prefiere. Nosotros preferimos, vosotros preferís, ellos preferem. Tranquilo, não é só ditongação. Aí nós temos aí o verbo adquirir, que passa de I para IE. De adquirir fica adquiero, adquieres, adquiere. Adquirimos, volta para o normal. Adquiris, adquierem. Aí ditongação outra vez. A outra tabelinha nós temos os verbinhos que passam de... primeiro, ele tem mais de uma irregularidade. Ele tem a irregularidade da primeira pessoa, né? Tener, ele entra um Gzinho aí na primeira pessoa. O tener e o venir. Os dois têm irregularidade na primeira pessoa. E depois eles sofrem irregularidade da ditongação também. Então eles passam tem um G na primeira pessoa, yo tengo, e depois ele sofre também a irregularidade do E para IE. Então yo tengo, tu tienes, él tiene. Tenemos, volta para o normal. Tenéis também. E aí, tienen, o verbo sofre a irregularidade outra vez, né? Então, só nosotros e vosotros que volta para o normal. Venir vai acontecer a mesma coisa. E esse venir aí, para quem não sabe, é vir, né? Eu vengo, entra um Gzinho na primeira pessoa, depois vai sofrer irregularidade. E tu vienes, él viene. Nosotros venimos, vosotros venís, ellos vienen. Então, nosotros e vosotros volta para o normal. Agora, o verbinho que passa de O para UE. Também nós temos bastante. Tem aí o contar, o poder e o dormir. Bien? Só vai sofrer a irregularidade do O para UE. Eu cuento, tu cuentas, ella, usted cuenta. Nosotros contamos, vosotros contáis, ellos, ellas, ustedes cuentam. Poder, a mesma coisa. Eu puedo, puedes, él puede. Él, ella, usted. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Y dormir, igual. Yo duermo, tú duermes, él duerme. Dormimos, dormís, duerme. Então, nosotros e vosotros, volta para o normal. Agora nós temos um verbinho que passa de U para o E. E esse é o único verbo que passa de U para o E. É o verbo rugar. E ele pode ter o sentido de brincar ou de jogar mesmo. Bien? Yo juego,
tu juegas, él, ella, usted juega. Volta para o normal, nós outros jugamos, vos outros jugais, e de tongação outra vez. Ellos, ellas, ustedes juegan. Agora temos o verbo oler. Oler é bem diferente, né? E o interessante, uma coisa bem interessante é que só em português nós temos a palavra cheirosa, pelo menos das línguas que eu sei, só em português. Em espanhol, você não fala cheirosa, você está cheirosa. Fala hueles bien, você cheira bem. Em inglês é do mesmo jeito, eu já perguntei para a professora de inglês. Então, só em português nós temos essa palavra cheirosa, né? Esse verbinho aí é cheirar. Então, oler é cheirar. Ele vai aparecer aí um H nesse verbinho, né? E ele ainda vai sofrer de tongação também. Então, huelo, hueles, huele. Nós outros e vosotros volta para o normal, olemos, oleis e huelem, outra vez é de tongação. É um verbo bem diferente, provavelmente não vai cair em questões, quer dizer, pode ser que caia, né, em algum poema, mas vocês já estão sabendo aí como é a irregularidade desse verbinho. Agora nós temos os verbinhos que têm a irregularidade só na primeira pessoa, tem vários deles, só na primeira pessoa, tá? Esse daí vai transformar de C para Z. Então é o verbo vencer, em espanhol vencer, e na primeira pessoa ele vai ficar com venço. Esse é mais, se vocês observarem, vai ser mais por causa da sonoridade. Alguns vão acontecer isso. Vai mudar a letrinha só pela sonoridade, senão ia ficar benco. E aí perde totalmente o sentido do som, porque depois vai ser vences. Ok, pessoal? Eu venço, tu vences, ele vence. Nós outros vencemos, vosotros venceis, eles vencem. Agora a gente vai ver os verbinhos que passam de C para ZC. E vai ser sempre na primeira pessoa. Então, o verbo nascer, meio esquisito, a gente não costuma usar esse verbo, né? Eu nasco, mas está aí para ser conjugado. Eu nasco, tu nasces, ele nasce. Nascemos, nasceis e nascem. Parecer. Eu pareço, tu pareces, ele parece. Parecemos, pareceis, parecem. Conocer. Esse verbinho aí, a primeira pessoa, muita gente confunde, porque conosco parece que é a contração do português, mas não é conheço, bien? Então vamos lá, eu conosco, tu conoces, ele conoce. Nós outros conhecemos, os outros conheceis, eles conhecem. E produzir também, só vai sofrer alteração na primeira pessoa. Eu produzco, tu produces, ele produce. Nós outros produzimos, vós outros produzis, eles produzem. Agora nós vamos para os verbinhos que sofrem alteração na primeira pessoa também por causa da sonoridade. Então, para o sonzinho ficar igual, esses verbinhos sofrem essa alteração na primeira pessoa. Proteger, nós sabemos que o G tem som de RR, né? Então, para ele não ficar diferente dos outros, das outras pessoas, ele vai ser mudado para J, porque o J tem o som de RR no espanhol, né? Então, eu protejo, tu proteges, ele protege. Nós outros protegemos, vós outros protegeis, eles protegem. Vai acontecer a mesma coisa no verbo dirigir. Vai passar para o J na primeira pessoa para manter o mesmo sonzinho. Eu dirijo, tu diriges, ele, usted dirige. Nós outros dirigimos, vós outros dirigis, eles dirigem. Esse verbinho, ele sofre a irregularidade de entrar um Gzinho aí na primeira pessoa. Então, o verbinho fica assim. É do verbo valer, mesmo igual no português, e o salir é de sair do português. Eu valgo, tu vales, ele vale. Nós outros valemos, vós outros valeis, eles valem. E o verbo salir, eu salgo, tu sales, ele sale. Nós outros salimos, vós outros salis, eles salem. Traer é de trazer. O que vai acontecer com esse? Na primeira pessoa vai entrar um IG no meio. Bien? Então, o verbo é traer e se conjuga assim. Eu traigo, tu traes, ele trae. Nós outros traemos, vós outros traeis, eles traem. Agora nós vamos para um verbinho que é muito usado, né? Porque é o verbo fazer. Fazer em espanhol é hacer. Ele também vai entrar um Gzinho aí, mas se vocês observarem, depois vai ser tudo igualzinho o verbo da terceira conjugação. Eu hago, tu haces, ele hace. Nós outros hacemos, vós outros haceis, eles hacem. O verbo poner também vai entrar. Poner é de pôr.
Yo pongo, tú pones, él pone. Ponemos, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponem. E alguns verbinhos aqui que sofrem irregularidades diferentes, né? Que são bem peculiares. O verbo caber, que é yo quepo, na primeira pessoa só que vai sofrer irregularidade. Yo quepo, tú cabes, él cabe. Nosotros cabemos, vosotros cabeis, ellos cabem. O verbo saber, que é bem diferente, cai muito esse verbinho. Yo sé, tú sabes, él sabe. Sabemos, sabeis e sabem. Só a primeira pessoa que é um pouquinho diferente. Esse verbo também, ele pode ser no imperativo. Ele aqui tem ideia de eu sei, presente, né? Mas ele pode ser também seja. Então, a gente tem que analisar o contexto para saber se ele vai estar no presente ou se ele vai estar no imperativo. E o verbo ver. Yo veo, tú ves, él ve. Nosotros vemos, vosotros veis, ellos ven. Tranquilo? Vamos lá, mais um pouquinho de verbo. Calma, pessoal, tá quase acabando. Não tem outro jeito de aprender a língua a não ser conjugando os verbos, então paciência. Vamos para o verbo repetir, que vai sofrer irregularidade de E para I. Vai ficar yo repito, tú repites, él repite, nosotros repetimos, vosotros repetís, ellos repiten. Reír, que é rir. Yo río, tú ríes, él ríe. Reímos, reís e riem. Observem, nosotros e vosotros, volta para o normal. O verbo decir, muito importante também, porque a gente usa muito esse verbo. Yo digo, tú dices, él dice. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. A irregularidade dele vai ser de E para I e ainda vai entrar um Gzinho aí. A outra agora, o outro verbinho vai ser corrigir, que também pelo mesmo motivo, da sonoridade. Então, ele vai ficar na primeira pessoa. Yo corrijo, tú corriges, él corrige. Nosotros corrigimos, vosotros corrigís, ellos corrigem. Então, só na primeira pessoa que ele vai sofrer a irregularidade. Agora, o verbinho seguir, que vai deixar de ser G com U e vai ficar o G sozinho, né? Yo sigo, tú sigues, ele, usted sigue. Nosotros seguimos, vosotros seguís, ellos siguen. Volta para o normal, nosotros e vosotros. Bien? Casi terminando. El verbo excluir. Vai entrar uma IE nesse verbinho aí. Então, fica assim. Yo excluyo, tú excluyes, ella, usted excluye. Nosotros excluimos, vosotros excluís, ellos excluyen. Bien? Nosotros e vosotros, volta para o normal. Ouvir, esse verbinho também é importante, que é ouvir. Vai acontecer a mesma coisa. Ele vai entrar um G e vai entrar o IE, igualzinho o verbinho do excluir que a gente acabou de ver. Então, ele fica, yo oigo, tú oyes, él, ella, usted oye. Nosotros oímos, vosotros oís, ellos e ellas, ustedes oyen. Vamos agora para os verbinhos dar e estar, que só sofrem irregularidade na primeira pessoa. Nas demais pessoas, ele continua normal. Yo doy, tú das, él da, nosotros damos, vosotros dais e ellos dan. E o estar só na primeira pessoa. Esse verbinho também nós usamos muito. Yo estoy, tú estás, él está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Inclusive para a gente falar das nossas características, para onde a gente está. Agora vamos para os últimos verbos, ser e ir, que também são bem usados. Aliás, a gente usa muito esses, né? Eles têm a irregularidade, ele é totalmente peculiar. Ele se transforma quase todo. Então, o verbo ser é yo soy, depois é tú eres, e ele, ella, usted, es. Nosotros somos, vosotros sois e ellos son. Ele é um pouco parecido com o português, mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui em português a gente fala tu és, e em espanhol é tu eres. Se é segunda pessoa, é tu eres. Terceira pessoa, ella es. Bien? Lembrar que não é aberto o som, é fechadinho, porque em espanhol não existe somzinho aberto. E o verbo ir. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Bien? Terminamos nossa classinha, nossa aula de
verbinhos e vamos passar agora para as questões do Enem. Bom, e vamos para mais uma questãozinha do Enem. Agora, hoje nós vamos ver uma questão de 2019 do Enem e, como já é de praxe, né, nós vamos começar a ler os comandos, porque vai ficar mais fácil a leitura do textinho depois. O texto destaca a importância do milho na história do Peru. Informa que os antigos agricultores peruanos desenvolveram 55 variedades da planta, introduziram o milho em substituição à cultura da batata, expandiram o cultivo do milho a outras partes do mundo, produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos, transformaram o preparo da pipoca em um evento solene. Vamos ver. Então, a gente já está sabendo que o texto vai falar de milho. E logo no título já se vê o nome de milho em espanhol. El maíz peruano en la historia. Aunque es más conocida como cuna de la papa, la sociedad inca también fue la civilización del maíz, cultivo conocido en el Perú desde por lo menos 1200 años antes de Cristo. Los antiguos agricultores peruanos lograron sofisticación en la selección y creación de nuevas variedades adaptables a los diversos espacios geográficos y climáticos. Al respecto, el cronista Bernabé Cobo cuenta que en el antiguo Perú se hallaba maíz llamado choclo de todos los colores, blanco, amarillo, morado, negro colorado y mezclado. Hoy en día, en ese país se cultivan más de 55 variedades de la popular mazorca, más que en ningún otro lugar del mundo. En los comentarios reales de los incas, Garcilaso de la Vega nos ilustra sobre los hábitos alimenticios incaicos, relatando que uno de los pilares de la alimentación era el maíz y que lo comían tostado o cocinado en agua. En ocasiones solemnes, molían los granos para hacer un pan llamado humita. Al maíz tostado se le denominaban como aún se le llama hoy, cancha, antecessora de las palomitas. Bom, aqui eles estão falando, o textinho está falando a história do milho peruano, né? E ele fala que tem algumas palavrinhas aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Em Peru se hallaba maíz. Hallaba encontrava, porque em espanhol não existe a palavra eu acho que eu vou, é de eu creio que vou. Se for a palavra de encontrar, é hallar, hallaba, então, aqui. E aqui também, logo embaixo, tem palomitas, que são palomitas. Palomitas são pipocas. Então, antes chamavam de cancha e hoje de palomitas. Palomitas de maíz, e pipoca de milho. Bien, nós vimos que o texto está falando de milho e das várias espécies que tem de milho no Peru, né? São muitas variações, então temos meio avermelhada, temos ela meio amarelada e tinha as várias formas deles comerem o milho. No texto a questão pergunta, desenvolveram 55 variedades da planta? Está falando que eles desenvolveram? Não, não está falando que eles desenvolveram, está falando que lá existiam, né? Introduziram o milho em substituição à cultura da batata? Não está falando, só está falando que lá eles utilizavam muito o milho. Não falou em momento nenhum que trocou pela batata. Expandiram o cultivo do milho para outras partes do mundo? Também não fala isso no textinho, no nosso textinho. Produziram espécies de milho adaptáveis a diversos solos? Eu acho que foi isso aí que aconteceu, hein? Foi isso que eles fizeram, a criação de novas variedades adaptáveis aos diversos espaços geográficos e climáticos. A resposta certa é a letra D, porque eles produziram espécies de milho que eram adaptáveis aos diversos climas e solos. Bien, bom, estamos por hoy, nuestra cuarta clase. Eu espero que não esteja muito pesado para vocês, né? A parte dos verbos. Realmente é uma parte mais enjoadinha da língua estrangeira, mas não tem jeito. A gente só consegue aprender um idioma aprendendo também os verbos. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula. Besitos e hasta la próxima!